Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Eita, que saudade que eu estava dos semeadores. Olha, mais de um mês parado, acho que uns 45 dias, né? Recesso, final de ano, Natal, Réveillon, férias, preparação. E a gente que costuma se encontrar toda segunda-feira, estava morrendo de saudade de vocês. Rostinhos que a gente sempre vê, que caminha junto com a gente, quase toda segunda. Alguns que vêm esporadicamente, às vezes pelo tema, às vezes pelo preletor, mas todos são bem-vindos. O Ministério dos Semeadores é um ministério acolhedor, é um ministério pedagógico e também discipulador. Nossa missão é jogar sementes, espalhar sementes. E que sementes são essas? A palavra de Deus. Essa é a semente que nós jogamos toda segunda-feira. Se ela vai germinar, já não é conosco, aí é com o Espírito Santo. Ele que se carrega de fazer com que essa semente germine no coração de cada um. A nós nos cabe a missão de jogar semente. E nós queremos jogar muito mais sementes esse ano. Esse é um ano que Deus coloca no meu coração que a igreja tem que começar a caminhar em águas mais profundas. A gente já caminhou muito com água no tornozelo. Precisamos avançar. Lembrem de Ezequiel 47. Vamos avançando, avançando, até que as águas cheguem no joelho, depois na cintura, depois no peito, depois nos cubra todo. Porque nós temos que estar imersos no Espírito Santo, nós temos que estar imersos nas coisas do reino. Então, essa vai ser a nossa missão e a nossa tônica esse ano. Fazer com que vocês caminhem com a gente e se aprofundem cada vez mais na palavra do Senhor, que é a única verdade que nós temos. Não existe outra. É a única verdade. Não existe outro Deus, não existe outra verdade. Só existe um Deus. E é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E só existe uma verdade, que é a palavra do Senhor. O inimigo vai ficar tentando desviar as atenções, trazer engano, vai querer colocar na cabeça das pessoas que não, você não precisa de ir à igreja, você não precisa de ler a Bíblia. Minha religião é fazer o bem. Gente, sem engano do diabo. A gente precisa sim. Obras de caridade, elas são frutos de quem caminha com Cristo. Mas isso não salva. O que salva é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que salva é reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Não tem nada a ver com obras, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Não tem nada a ver com obras, para que ninguém se envaideça. As obras são decorrência de uma caminhada com Cristo. Então, o convite está feito. Vamos caminhar, vamos semear. O ano de 2024 está aí somente começando com um tema muito pertinente, mas temos um ano inteiro trazendo temas fortes, esclarecedores, pedagógicos, em que a gente vai aprendendo e se alimentando. E o Ministério dos Semeadores tem uma característica muito bacana, porque aqui, diferentemente de um culto, cuja dinâmica não permite que você atrapalhe o preletor ali em cima, diga: ei, Dom Paulo, não entendi não, repete aí para mim, explica aí. Não dá, né? Mas aqui dá. Aqui no final da preleção a gente tem um tempo para tirar dúvida, e você pode levantar a mão, a gente leva o microfone até você e você vai perguntar ao preletor sobre o que você não entendeu durante a preleção, porque nós temos essa característica pedagógica. Então, fiquem à vontade. Se vocês não compreenderem, anote lá o que não compreendeu, no finalzinho vai ter esse tempo para você tirar dúvida. Semeadores começa com louvor, depois preleção, depois tempo para perguntas e respostas, e por último o momento koinonia, que é o nosso lanchinho, característico dos semeadores, que
acontecerá lá atrás, ao lado da capela do intercessor, como sempre fazemos. Então, quando acabar o culto, você já pega esse atalho ali e vai tomar um cafezinho com a gente. Amém, queridos? E para começar o ano, não podia ter tema melhor, né? Vida devocional. Todo mundo aqui tem vida devocional, não é isso? Amém? Com misericórdia. Amém? Glória a Deus. E para falar sobre esse tema, eu queria chamar o nosso convidado da noite, nosso queridíssimo pastor, reverendo Marcondes Soares. Eu gosto daquele gritinho dos jovens, não é? Eita, esse homem de Deus aqui. Marcondes é uma bênção, meu filho, da nossa igreja, na minha vida, meu professor já de várias cadeiras, né? E de tantos outros que estão aqui presentes, com certeza. É um homem de Deus, uma simplicidade ímpar e uma sabedoria que poucos têm. Reconhecido em todo o Brasil como um dos grandes teólogos da modernidade. Eu queria, antes dele dar início, eu queria orar por ele, mas eu iria até orar por ele, mas eu vi que tem aqui na plateia um futuro pastor que está sentado ali do lado direito, que ele coordena um ministério também pedagógico, que inclusive, gente, vocês precisam vir no domingo de manhã aqui, às 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã, o EBD, Escola Bíblica Dominical, que ele coordena. Olha, são aulas enriquecedoras, né? E eles estão estudando agora, eu acho, Colossenses, é isso? Colossenses, e, gente, é Bíblia pura, é alimento espiritual, puro, gratuito. Venham, não percam não, venham. De vez em quando eu chego lá e vou lá assistir uma aulinha também, né, para reciclar. Sandra não perde uma aula. Sandra não perde uma aula. Venha para cá, meu irmão, venha orar pelo nosso pastor. Esse é o nosso ministro comissionado, futuro pastor Vitor Mesquita. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos estender as mãos sobre o nosso pastor Marcondes para orarmos. Senhor Deus, Pai de grande misericórdia, te agradecemos porque vencemos mais um dia, estamos aqui à noite. Alguns trabalharam, outros estão em período de descanso, de renovo das energias, mas seja como for, o Senhor tem nos protegido, nos livrado, nos trouxe até aqui. Nós agradecemos por isso e também porque o Senhor trouxe esse reverendo teu filho, teu servo, disponível para ti, Marcondes, Pai. Nós queremos te agradecer por essa vida de entrega, por essa vida que nos inspira, por essa vida que aponta para ti, que resplandece não a luz própria, mas a luz de Jesus que está nele e que todos nós conseguimos muito facilmente distinguir em sua vida, no seu propósito, no seu ministério, no seu exemplo. Deus abençoe as palavras dele, o meditar no coração dele, aquilo que ele vai nos apresentar a partir do teu Espírito Santo para nos instruir. E é assim que nós oramos e profundamente te agradecemos, pedindo para que derrame bênção sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, porque é impagável, não tem preço aquilo que ele faz pela tua obra. Então, por favor, Senhor, nós, enquanto igreja, queremos pedir agora, de maneira sobrenatural, que 2024 seja um ano de portas abertas sobre esse teu filho. Assim nós oramos, desde já, confiantemente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos conversar, né? A gente vai conversar sobre vida devocional. A gente vai começar dizendo assim, uma coisa bem óbvia. Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa, algo distante de você, tão transcendente que não se comunica com você. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele é Emmanuel, o Deus conosco, aquele Deus que está conosco, em nós. E sem essa consciência de que Deus é pessoa,
e que Deus quer se relacionar comigo, a gente vai permanecer seguindo na base apenas da transcendência, nos ritos, nos sacramentos, na religiosidade, e a gente não vai desenvolver um relacionamento com esse Senhor que tanto nos amou, que deu a vida por nós. O Pai entregou o seu único Filho por nós em sacrifício pelo nosso pecado. O Filho se entregou por nós e nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que está aqui nessa noite para realizar essa obra no nosso coração de santificação, de transformação. E eu sei que Deus se entristece, que as Escrituras dizem: não entristeçais o Espírito Santo. E quanto Deus deve ficar triste com a gente, porque a gente negligencia esse relacionamento, a busca desse relacionamento, crescer desse relacionamento com Ele e conhecê-lo. A palavra de Deus diz, no livro de Tiago, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aqui é um movimento. A gente sempre espera que Deus se chegue para a gente, né? Mas a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É necessário um movimento meu na direção de Deus, para que Deus também faça um outro movimento na minha direção. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. E Jesus disse: o que é devoção? Devoção é amar. Devoção é amar intensamente alguém. E devocional é a manutenção diária desse amor. É a manutenção diária desse amor. Então nós temos o grande mandamento de Jesus, quando perguntaram: mestre, o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? Qual é o maior de todos os mandamentos? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você tem um amor genuíno a Deus, esse amor vai transbordar no amor pelas pessoas. Porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e você vai amar as pessoas amando Deus nas pessoas. Por isso que Jesus disse assim: eu tive enfermo e vocês foram me visitar. Eu tive preso, vocês foram me visitar. Eu tive nu e vocês me vestiram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. E aí as pessoas foram julgadas naquele último dia e vão dizer assim: mas Senhor, quando foi que te vimos assim? E o Senhor diz: quando vocês fizeram ao menor desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então a expressão de amor ao irmão, ao próximo, é uma expressão de devoção a Deus também. É uma expressão de amor a Deus. Mas tudo isso é devoção no sentido mais amplo, né? A gente veio conversar sobre uma coisa mais específica, que é o devocional, o tempo devocional. E para isso eu queria ancorar um texto da Bíblia, ancorar a nossa conversa em Lucas capítulo 11. E dele a gente extraiu alguns princípios sobre vida devocional, tendo Jesus como modelo. Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo não pode ser, quando a gente lê as biografias dos santos e homens de Deus, a gente corre o risco de colocar sobre nós aquilo que as pessoas chamam de armadura de Saul. É quando Davi foi para a guerra lutar contra o gigante Golias e tentaram colocar nele a armadura de Saul, e ele não conseguia lutar por causa da armadura que não era dele. Ele tinha que lutar com aquilo que Deus deu para ele, não com as armas de outra pessoa. Então às vezes a gente quer imitar os outros e Deus tem um design para a gente, um desenho para a gente, um modelo para a gente bem específico de relacionamento.
E a gente fica querendo ser os outros. Eu queria ser Billy Graham, eu queria ser Kathryn Kuhlman, eu queria ser... E aí fica frustrado, né? Você vai ler as biografias e você fica impressionado. Jonathan Edwards, né? 4, 6, 8 horas por dia de oração. David Brainerd orando na neve, de forma que suava e a neve no torno dele derretia de tanto calor que ele, energia que ele liberava, que ele colocava em oração ali. George Whitefield, John Wesley, George Miller, Adoniran Judson, e aí você vai Hudson Taylor, e tantos heróis da fé. Depois você vai para a tradição católica, Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Teresa de Lisieux, e a vida intensa de devoção, São Tomás de Aquino, dessas pessoas, é encantadora. Mas como é que eu transfiro isso para a minha vida moderna? Para aqui agora, eu não sou um monge, né? Quando a gente lê a Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, que é um livro que influenciou todo mundo na história da igreja. Aquele livro, A Imitação de Cristo, ele é um clássico da espiritualidade que influenciou desde Lutero a Santa Teresa. Todo mundo leu. Ele é de 1300 e alguma coisa, então todo mundo depois, um movimento de devoção moderna, de alguma forma leu esse clássico da espiritualidade. Aconselho você a ler. Tem umas edições de bolso, é Martin Claret que chama, né? Aquela de bolso, que tem a Imitação de Cristo, bem baratinha. Aí você vai lendo os aforismos, né, que tem ali, que são pensamentos, sabedoria, muita sabedoria que o monge colocou ali, daquele monge dominicano. E é uma proposta de imitação do Senhor Jesus. Mas depois você fala assim, pô, meu cara é um monge, né? Eu não vivo num mosteiro, né? Sou advogado, estou no dia a dia, estou trabalhando, né? Estou no ônibus, estou no trânsito do Recife, estou no consultório, estou fazendo as minhas coisas aqui no corre-corre. Essa vida aqui não é muito fácil, ser como Jesus no mosteiro, né? Todo mundo ali está com o mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas. Talvez esteja falando bobagem, né? Algum monge pode dizer, tu que pensa que é fácil, né? Viver esse nível de reclusão. Mas o fato é que são realidades diferentes. Meu amigo Ângelo Basso, ele me fez entender que não existe um padrão de vida devocional para todo mundo, porque Ângelo tem TDAH e tem uma série de outros problemas. Ele tem, né, uma série de outros problemas da mente. Ele tem uma série de uma coisa bem complicada. E aí, como é que uma pessoa dessa, só se fosse só o TDAH, como é que uma pessoa dessa vai conseguir assim, separar um tempo, um espaço, se concentrar, fazer se tudo desconcentrar, tudo tirar? Aí, se o caminho para o céu fosse o único caminho, né, o único caminho para ir para o céu fosse viver como John Wesley, quase todo mundo iria para o inferno. Porque eu uma vez quis imitar John Wesley e eu quis ser um metodista, né? John Wesley era anglicano, era episcopal, e ele nunca quis criar uma igreja. Ele queria renovar a igreja anglicana. Só que ele começou a pregar ao ar livre, e naquela época, no século XVII, era errado pregar ao ar livre, era um escândalo. Tem muita coisa de cultura de igreja que muda de século em século. O violão, teve um tempo que o violão era pecado, que era instrumento de barro, só podia ser piano. Então, pregar fora da rua era uma coisa assim feia, tinha que ser dentro de igreja. Ele começou a pregar ao ar livre e ele foi gentilmente convidado a sair, né? da igreja. E os discípulos dele começaram um movimento chamado metodista, que quer dizer aqueles que vivem, que têm método para a santidade prática. Porque a gente pensa em santidade de uma maneira bem abstrata, assim, a santidade prática. O que é que eu faço para ser santo?
Então John Wesley ele era muito metódico, ele tinha uma agenda, ele pegava assim, remindo o tempo, o mandamento de Deus, remindo o tempo porque os dias são maus. Então ele fazia, a agenda dele era tudo certinho, ele não perdia tempo, que a Bíblia diz que a gente não deve perder tempo porque os dias são maus. Então ele, hora de acordar, hora de jantar, hora do devocional, hora não sei o que, reunião tal, tudo método, né? Aí, se eu quero ser igual a John Wesley, eu colocava no meu relógio 15 minutos. Se eu não lembrar de Deus, para ficar consciente da presença de Deus, lembrar de Deus, alarme toca, lembrar de Deus, fazer uma breve oração, e dividir horários de oração. Uma hora de oração de manhã cedo quando acorda, uma hora de oração pós o almoço, uma hora de oração no pôr do sol, uma hora de oração antes de dormir, 4 horas de oração por dia. Aí colocava tudo lá, aí começava de manhã, ajudar a minha avó, varrer. Minha avó, como toda idosa, gosta de varrer a rua, né? Aí ia varrer a rua com ela, ir para a feira com ela, à tarde para a escola, ir para a igreja, tudo calculado, um metodista. Quando chegava a hora do culto, terminava o culto, os adolescentes da igreja, tudo para conversar na frente da igreja. Aí eu conversava, o culto termina 9 horas, aí na minha agenda tem assim, conversar, 9 às 9h30. Conversar, 9 às 9h30. Quando o assunto ficava bom, que estava o melhor assunto, o melhor momento, falava, hora de ir embora. O menino ia achar super estranho, né? Isso não se sustentou, obviamente. Não se sustentou. E eu tentava manter isso até em acampamento, né? Acampamento, todo mundo à noite querendo conversar, e eu ia para o quarto estranhamente e me recolhia. Isso não se sustenta. Porque, e Ângelo me fez perceber isso por causa do problema dele, e a gente conversando, uma coisa que eu já tinha sacado, né? Que eu via muitas vezes assim, tem que orar de madrugada. Orar de madrugada é um mandamento, não sei o quê. Onde é que tem isso nas escrituras? Aí está lá, sabedoria em provérbios, falando assim, busquem de madrugada, me buscam, encontrarão, e outros textos, né? Mas, gente, vamos entender o que é madrugada ali. A expressão madrugada quer dizer os que cedo me buscam. Algumas Bíblias até colocam assim, os que cedo me buscam. Porque aquele povo daquela época não tinha energia elétrica. Logo, eles dormiam quando as galinhas iam dormir. O pôr do sol era a hora de todo mundo ir dormir. Então, obviamente, 3, 4 horas da madrugada eles já tinham dormido 8 horas de sono, diferente de você que tem luz elétrica. Vai dormir 11 horas, meia-noite, às vezes 1 hora, aí bota o relógio para orar de 3 horas da madrugada, na hora que está o que chama sono REM, né? Que é o sono mais regenerador do cérebro. Aí você acorda para orar, quando o seu sistema nervoso está recuperando do dia, você acorda para orar, interrompe e vai dormir de novo, acorda e vai trabalhar. Olha o hospital da Tamarineira aqui, ó, fiz um estágio lá, está assim de crente. Tudo falando em línguas estranhas pelo corredor. Falando em língua, profetizando pelo corredor para levantar. Não cuida da saúde mental, não dorme, jejuns e jejuns prolongados, vigílias e vigílias. Quando Deus criou o corpo da gente para repousar, querendo imitar gente que vivia na Suécia, na Noruega, que o sol sumia mais cedo, não sei o que, ia dormir, ficava mais tempo em casa, com um ciclo totalmente diferente do nosso ciclo biológico. Então a gente não pode querer imitar o devocional do outro, a gente tem que ver qual é a realidade da nossa vida, como é que... quer comparar um adolescente, um jovem, que o próprio Paulo diz assim, o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Isso é a palavra que diz em Coríntios 7. Paulo diz, o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. A intensidade de um jovem é assim, e o casado cuida de como agradar o seu cônjuge. É outra realidade, não é que o casado não vai buscar o Senhor, mas é uma outra realidade. Se ele for buscar o Senhor como um solteiro busca, ele vai negligenciar o seu relacionamento, o seu casamento. Aí às vezes o cônjuge quer conversar e você, eu quero conversar com o Senhor. eu quero orar, eu quero, não sei. É claro que tem que combinar aí o espaço para cada um, tudinho, mas é outra realidade. Aí Paulo diz assim, quer casar, casa, mas não se queixe.
Não se queixe, porque a realidade é essa, você vive para outra pessoa, e quem vive solteiro vive só para o Senhor, vive intensamente para o Senhor, com mais intensidade para o Senhor, para se dedicar à oração, para se dedicar ao estudo, para se dedicar ao jejum, com outras preocupações. Aí fica se comparando, aí a pessoa está com um filho pequeno, bebê, até a primeira infância, você não tem tempo nem de ir no banheiro, ficar sozinho, quanto mais um devocional, assim, do tipo imitar um monge. Você não vai conseguir imitar um monge, vai conseguir imitar uma santa solteira no claustro, entendeu? Porque a criança vai cair por cima da sua Bíblia, vai tomar o seu devocional da sua mão, vai interromper você, vai fazer um monte de coisa que vai lhe atrapalhar. São realidades, e aí você tem que ter paciência com você. Aí quando chega a idade que você fica assim, mais idoso, idosa, aí você começa a ser como a profetisa Ana e Simeão, que Ana era viúva, Simeão ali, ó, na idade dele, o que é que a Bíblia diz? Que vivia dia e noite para interceder, né? Já terminou tudo, já criou todo mundo, agora eu vou me dedicar à oração, dia e noite para orar, interceder, para participar das coisas do Senhor. Eu via muito no círculo de oração da Assembleia, tem as comissões do círculo de oração, um monte de senhorinha, né? Jesus me deu a minha aposentadoria só para eu orar, o resto da vida, agora eu só vou orar. Faz as coisas de manhã em casa, faz o almoço cedo, círculo de oração. Elas vivem para interceder. São freiras evangélicas, né? Elas vivem para interceder no círculo de oração, dia e noite. Elas vivem para vai num dia vai num, outro dia da outra congregação. Já é como diz aquele meme, né, Silvinha? Deixe ela. Deixe ela que ela pode, ela já trabalhou, já pagou tudo, agora ela pode se dedicar à intercessão e à oração. Você percebe como é diferente, como não tem um modelo para todo mundo, mas a gente tem princípios gerais. Esses princípios gerais que a gente vai ver aqui em Lucas, capítulo 11, que o nosso paradigma é Jesus, não são as biografias, certo? Não são as biografias, porque as biografias mudam de época em época, mas o nosso modelo é Jesus. A gente quer ser como Jesus. Diz assim, a partir do versículo 1: E aconteceu que ele, Jesus, estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Jesus aqui não está dando uma reza para a gente. Claro que a tradição da igreja, a igreja transformou o Pai Nosso numa oração comunitária. Isso não está errado. É uma forma da gente orar coletivamente. Mas Jesus deu uma estrutura, onde a gente começa com adoração, exaltação de Deus e gratidão, para depois chegar aos nossos pedidos e finalmente concluir. É uma estrutura de como orar, que ele me ensina a orar mais ou menos assim, filhos. Filhos, se ora assim. Você vai ao Pai, tal, santifica o nome dele, adora ele, pede que o reino dele venha. Depois você vai pedir suas necessidades, pão nosso de cada dia. Você vai pedir perdão, você vai pedir as coisas para você, mas primeiro exalte o Pai, honre o nome do Pai, santifique o nome do Pai. Tá? É um modelo e não uma reza, vamos dizer assim, uma decoreba para a gente, né? Estou dizendo que a oração coletiva que a gente faz no Pai Nosso é longe de mim, né? Não posso nem contra 2.000 anos de história da igreja, né? Falar algo, um absurdo, dizer que a oração do Pai Nosso não é uma oração modelo que a gente deve, a oração do Senhor, que veio da boca do Senhor. Mas o primeiro princípio que a gente vê aqui no versículo é que Jesus tinha um tempo estabelecido para orar, um tempo. O texto diz assim: e quando acabou,
e quando acabou. É muito interessante a gente observar isso com relação à oração, porque essa oração de Jesus aqui, que os discípulos estão observando, ela tem um início e ela tem um fim, ela termina, esse tempo termina quando acabou. Por quê? Como diz a irmã Lídia, a gente confunde tempo de oração com vida de oração, e as duas coisas são necessárias. Porque tem gente que o preguiçoso, que a oração é disciplina, a vida devocional é disciplina. O preguiçoso, ele diz assim: eu não preciso de oração não, eu oro em todo tempo. Normalmente quem diz isso é quem não ora não. É quem não ora e fica dizendo, não, para que ter um tempo para orar? Eu oro em todo tempo. Normalmente é quem realmente não ora em todo tempo. Aí fica, né? Paul Washer, ele diz assim, tem um vídeo no YouTube onde ele diz assim: as pessoas dizem assim, eu já pratico a presença de Deus, eu já estou consciente da presença de Deus o tempo inteiro, então eu não preciso buscar a presença de Deus, tem um tempo de buscar a presença de Deus. Aí ele diz assim, você está errado, porque você não vai ficar consciente da presença de Deus durante as suas tarefas do dia, se você não buscar o Senhor num horário específico, num tempo específico. Sabe por quê? Simplesmente você não é melhor que Jesus. Porque Jesus disse, o Pai está sempre comigo. Eu não faço nada de mim mesmo, só faço o que o Pai mostra. Então Jesus estava o tempo inteiro ligado com o Pai, no relacionamento com o Pai. Jesus tinha vida de oração. Mas mesmo esse Jesus que estava se relacionando com o Pai o tempo inteiro, ele precisava se afastar das multidões e procurar um lugar à parte para orar, como está acontecendo aqui nesse texto. Então, como Jesus dava sempre uma paulada nos discípulos, dizia assim, se eu que sou o Senhor estou fazendo assim, vocês que são os discípulos não são melhores do que o mestre. O aluno não é melhor do que o mestre. Se o mestre, que é Deus, não tinha pecado, tudinho, com ligação ininterrupta com o Pai, precisava buscar a face do Pai num horário, num tempo específico, você precisa também. Isso aqui, minha gente, é só para quem quer mesmo. Eu acredito que quem veio aqui nessa noite foi quem o Espírito Santo trouxe mesmo. Porque não adianta, é só para quem quer. Você ficar recomendando o tipo de busca do Senhor para quem não quer buscar o Senhor é mesmo que nada. É mesmo que nada. É mais uma programação para a gente assistir, para a gente ouvir, para a gente se encontrar os amigos e tal. Aí entra ano e sai ano. Às vezes eu me questiono. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa, acho que essa pessoa tem mais de 50 anos que anda com Jesus. Se eu não estiver exagerando, ela tem 40, eu tenho certeza. E a pessoa ela fala tanta coisa horrível assim que eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que a pessoa depois de 40 anos andando com Jesus tem tanta amargura e tanta raiva no coração ainda? Quer dizer, não mudou nada. Porque se entra ano e sai ano você é a mesma pessoa, tem algum problema aí, tem algo errado aí. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente mudou, quem percebe é o outro. Que eu estava dizendo a Sandra aqui, Silvino estava falando, eu estava dizendo, Sandra, Silvino cresceu tanto, olha como ele está diferente, olha as coisas que ele está falando e falando coisa com propriedade, assim, que a gente sente quando a pessoa está falando, quando não é só palavra, é realidade da vida dele, né? Aí ela disse assim, mas porque você conheceu ele, ele já estava na igreja. Para mim, a surpresa é mais, eu posso ver ainda mais do que Deus fez, porque eu conheci ele sem ser do Senhor. Mas veja, eu já consigo ver nesses tempos já que a gente está aqui na igreja caminhando, acontecendo alguma coisa, né? E a gente, como eu falei na pregação de ontem, a gente precisa cooperar com o Senhor nisso, nessa transformação da nossa vida. Desenvolver a vossa salvação, que está escrito lá em Filipenses 2. A gente precisa cooperar, senão vai passar ano, entrar ano, e você vai ser a mesma pessoa rabugenta, ranzinza, inclemente, raivosa, fofoqueira e tudo mais, e não muda. Porque
não vai mudar assim por resolução, assim, aqui direto. Richard Foster diz no livro Sexo, Dinheiro e Poder que todo vício, e eu acho que no AAB ensina isso, né, no programa do AAB, para se libertar do álcool. Todo vício que você tenta atacar ele de frente, ele fica mais forte. É uma questão de psicologia. Todo vício que você tenta, eu vou parar de beber, aí você foca no vou parar de beber, aquela coisa cresce, você começa a ter mais vontade de beber, e isso é para todos os maus hábitos. Todos os maus hábitos. A Richard Foster diz assim: você precisa mudar o foco para uma paixão maior do que essa. Seus afetos precisam ser conquistados por um desejo maior do que esse. Por isso que o David Wilson, que fundou o Desafio Jovem, o escritor da Cruz e o Punhal, ele libertava os jovens de Nova York das drogas pesadas, heroína, cocaína, crack, somente com a experiência do batismo no Espírito Santo. Por quê? O gozo do Espírito Santo, o prazer da presença do Espírito Santo superava o prazer das drogas. E muito. Então você precisa ter um tipo de relacionamento com o Senhor tão profundo que quando o mau hábito vem, você sabe que não compensa perder a comunhão com o Senhor por causa de uma fofoquinha ou de qualquer outra coisa. Você, para não perder, entende? Você corta para não perder a comunhão com o Senhor. E aí você vai, a partir de um outro afeto maior, se você fofocar não é, fofocar cacofonia no mau hábito que você quer superar, não vai conseguir. E aí a gente faz as nossas, ontem a gente falou sobre 7 resoluções, né? A gente faz, chega o final do ano, a gente fica triste que a gente não conseguiu crescer, não conseguiu mudar, e a gente esquece que isso que a gente está estudando hoje, vida devocional, a gente pode transformar isso numa religiosidade, num legalismo, está entendendo? No legalismo. E aí a gente, nós temos a tendência a transformar tudo para a gente se considerar melhor do que o outro. Ah, eu oro, o fariseu, eu tenho meus devocionais todos os dias, não sei o que, aí a gente perde a vitalidade espiritual, vai embora. Que eu repito, o Senhor é uma pessoa, e essa pessoa é viva. C.S. Lewis diz que a gente gosta de brincar com as coisas de Deus, e quando a gente descobre que o Senhor é vivo, que se mexe, né? Aí ele diz assim: a coisa é viva e se mexe, independente de nós, a gente quer parar de brincar, que Ele é vivo. Então, como Ele é vivo, Ele é real, eu sinto sua vida dentro de mim, e eu percebo quando essa vida retrai, quando eu não ando no seu caminho. E aí já não é mais uma questão de imposição exterior e de religião, é uma questão de ter um novo coração. O Senhor diz: eu vou escrever a minha lei no coração deles, eu vou arrancar o coração de pedra e eu vou colocar dentro deles um coração de carne sensível, e eu vou escrever neles as minhas leis, e eles andarão nela. Essa é a nova aliança, para que você não se torne um crente do Novo Testamento que vive como o Antigo Testamento, sem contar com a ajuda do Espírito Santo para te habilitar sobrenaturalmente. E se cair, se filhinhos, não pequeis, mas todavia pecais, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo não é nunca cair, o segredo é continuar. Pecou, confessa, levanta e continua. Gente muito legalista, preciosista, desiste. Aqueles na igreja que muitas vezes eu vi, os que mais se reconheciam como pecadores, os que mais se viam como pobres de espírito, foram os que perseveraram. E aqueles cheios de justiça própria foram os que desistiram e não estão mais aqui. Porque não se sustenta, o legalismo não se sustenta. Todos nós somos sustentados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus em nós.
E com isso eu não tiro o foco da disciplina, é só para colocar a disciplina no contexto da graça, entende? Colocar a disciplina no contexto da graça. Mas é preciso ter um tempo, estabelecer um tempo. Eu prefiro de manhã, meu devocional eu faço de manhã. Eu acho que aquelas expressões da Bíblia, como eu disse agora, vocês falam, os que de madrugada me buscam, elas querem dizer os que cedo me buscam. Então eu prefiro buscar o Senhor de manhã cedo, com uma expressão de: Tu és o primeiro, antes de todas as coisas. Tu és a primícia, Tu és o começo, Tu és a origem de tudo. Eu quero começar o meu dia contigo. Mas eu sei que tem gente que é noturna, então eu não quero fazer uma lei. Tem gente que acorda e não acorda, vai acordar depois de meio-dia, assim, que vai realmente começar a cabeça a funcionar. Então as pessoas assim que acordam e não acordam, né, ficam até depois que começa a funcionar, elas preferem fazer o devocional delas antes de dormir, quando termina tudo. Aí, como é que a gente pode conciliar aí? É simples. Você pode, ao levantar, né, como disse a escrita, assim, quando eu acordo, um mundo de pensamentos vem à minha mente, pensamentos bestiais e tudo quanto é uma confusão de pensamentos. E aí eu preciso me centralizar para poder seguir. Você pode fazer uma breve oração na cama, que não é o devocional, uma breve oração de conscientização da presença de Deus, uma oração de agradecimento pelo dia, né? Eu tenho um amigo que ele leu o livro Bom Dia Espírito Santo, né? E ele tem o hábito de dar bom dia ao Espírito Santo quando acordava. A gente estava na missão no sertão, aí ele acordou primeiro carregando: Bom dia Espírito Santo, bem alto, né? Aí a vaca, bom. Aí ele não ouviu a vaca mugindo, ele fez: Ok, amigo, a gente começou a rir. Mas tem o hábito de dizer assim: bom dia, Pai, bom dia, amigo Espírito Santo, bom dia, Jesus. Eu costumo dizer assim: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje, companheiro? O que a gente vai fazer junto hoje? Né? E aí você constrói sua agenda com a ajuda dele e tal, e depois o seu tempo, que a gente já está chamando aqui de tempo devocional, que é mais intenso, a gente pode fazer no final do dia. A prática do devocional, como eu estou descrevendo aqui, ela é uma criação, um hábito evangélico criado para suprir o vazio que ficou da devoção católica após a Reforma. Porque os católicos sempre tiveram uma vida de devoção muito intensa, de liturgia das horas e tal, e oração e tal. Quando Lutero trouxe a reforma foi teológica e não incentivou muito a vida devocional. Toda a devoção da reforma se resumia aos cultos e não à vida privada. Então, em menos de 100 anos, levantou-se um movimento na Alemanha chamado movimento pietista. O movimento pietista foi um movimento de devoção luterano que dizia assim: não pode ser isso só. Ser justificado pela fé não é assentimento intelectual apenas, tem que envolver a devoção no coração, tem que amar a Deus com o coração, tem que amar a Deus com os afetos. E aí os pietistas começaram a desenvolver essa coisa dentro do tempo devocional, da leitura da Bíblia. Uma outra coisa que os pietistas começaram são os grupos pequenos de estudo bíblico nas casas, não contar apenas com a pregação, porque algumas igrejas reformadas, luteranas e anglicanas, o único alimento que os irmãos têm realmente é esperar a pregação no domingo. Eles não têm hábito de fazer estudo bíblico pessoal em casa, que é o estudo bíblico devocional. Eles só aguardam a palavra e a Eucaristia. Em algumas tradições cristãs, o único alimento espiritual que as pessoas têm é o domingo. Pensou para você crescer espiritualmente somente assim? E aí o pietismo ele vem com isso. Depois vem os morávios, né, que é um submovimento do pietismo, né,
o pietismo mais avançado, que encontra John Wesley, o metodismo, de onde vem o movimento evangélico, que é o movimento que a gente é. Embora a gente tenha origem na igreja anglicana, isso aqui foi uma capelania consular britânica, em todo espaço a gente vê coisa aqui anglicana, o brasão da Rainha Vitória em cima, os capelões ingleses aqui, as placas todas aqui, os arcebispos de Cantuária, até o Desmond Tutu da África do Sul tem placa ali, a águia, tudo aqui remete ao anglicanismo, à origem da tradição da igreja da Inglaterra, né? O movimento evangelical no final do século XIX entrou muito forte dentro da igreja anglicana, e o bispo Sherry foi o bispo que trouxe Dom Paulo para aqui, foi um dos que promoveram a cruzada Billy Graham, é um homem do movimento evangelical. Essa prática de ter devoção é evangélica, é evangelical, né? Mas eu vejo na igreja católica hoje por causa do movimento carismático. A renovação carismática, ela é uma influência do movimento evangelical, pentecostal, carismático, dentro da igreja católica. Por isso que você vê movimentos de renovação católica, Canção Nova, fazendo estudo bíblico. Aquele estudo bíblico que a Canção Nova faz assim, o que esse texto quer dizer, qual a promessa, qual o mandamento, aquilo é de Tim LaHaye. Muitas vezes o movimento carismático católico faz adaptações de coisas do movimento evangélico, mas eles não dizem assim, né? Isso aqui eu peguei dos evangélicos, né? Que vem lá as adaptações e sendo usado, mas glória a Deus, é do reino, né? Quanto vidas seriam alcançadas, melhor, né? Quantas vidas enfatizam muito o estudo bíblico, o relacionamento pessoal com Jesus, que é uma ênfase evangelical. Mas voltando aqui, né? Eu divago muito, né? Acabo divagando muito. É uma cabeça assim de professor de deixar tudo fechadinho, só que eu vou fechar uma ponta e esqueço que foi embora. O tempo. E aí você lá vai dormir, não, só faça à noite. Mas dá bom dia para Jesus, né? Dá bom dia para Jesus, tenta se centralizar, né? Para não começar o dia afobado, né? E na correria. Cantor Antônio Cirilo dizia assim, é como buscar o Senhor de manhã, que é a minha preferência. É como ficar na fogueira, perto de uma fogueira há muito tempo. E aí você passa o dia inteiro com o cheiro da fumaça com você, né? Você passa o dia inteiro com o cheiro da presença. Eu gosto de ficar ali de manhã cedo, ter o meu tempo de manhã cedo, porque a consciência da presença fica mais tempo comigo durante o dia. Tem o hino do cantor cristão que ele vai descrevendo as várias fases do dia, né? Diz assim: bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Aí ele diz assim: ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Que a gente começa lá de manhã, né? Eu pulei uma estrofe que é bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Aí você coloca, o dia está tranquilo, né? Parece que vai ser um dia tranquilo, mas o dia mal pode vir. Aí vigiar e orar, é melhor orar, começar, né? Tá preparado para o que vem. Aí depois diz assim, mas quando chega o meio-dia, parece que a gente se distanciou daquele tempo com o Senhor, e a correria, os sons da terra abafam a voz de Deus, a voz do Deus de amor, né? O monge beneditino Anselmo Blum, no livro Administração Espiritual do Tempo, ele aplica a disciplina beneditina da liturgia das horas ao dia a dia, ao mundo de quem trabalha, quem é executivo. Aí ele diz assim, faça pausas. Terminou um trabalho, tem um documento para fazer, uma peça para fazer, faz. Terminou, respira e faz uma oração jaculatória, que é uma expressão, uma oração curta. Senhor, obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, fica comigo.
São orações curtas que você pode fazer ao longo do dia. Entra no carro, coloca o cinto: te amo, Jesus. Isso é uma oração curta. Você vai fazendo várias orações curtas ao longo do dia, para não perder a conexão lá de manhã. Aí o hino continua dizendo: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. O dia termina, você agradece a Deus pelas bênçãos e entrega a Deus o peso, a angústia, as coisas, as dificuldades, lançando sobre Ele toda a ansiedade, como diz a palavra, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Mal de amanhã é o mal de amanhã. Eu vou dormir, eu vou entregar ao Senhor o problema de amanhã. Encerrou o trabalho do dia, está na mão do Senhor. Confio no Senhor e vou descansar. Isso é um contínuo, né? Mas isso é resultado de começar ali. Segunda coisa que a gente precisa, primeira coisa é o tempo. Segunda coisa que a gente precisa definir é o lugar. Aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. Em um certo lugar. Jesus gostava de procurar espaços de solitude. Solitude é uma disciplina espiritual. Ficar sozinho. Ele ia para o monte, subia as montanhas. Não era porque havia algo místico no monte, algo especial no monte. Ele procurava os montes porque ali no entorno do lago era um lugar onde ele poderia se isolar sem que ninguém viesse atrás dele para ele curar, para ele fazer alguma coisa. Aí ele subia as montanhas e ia se isolar, para ficar sozinho com o Pai. E a gente precisa criar os nossos pequenos espaços de solitude na nossa vida urbana. Sei que talvez para muita gente o único espaço de solitude, tem uma amiga que quando ela vai para o trabalho de manhã, ela trabalha no shopping português, o espaço de solitude é o carro dela. No carro ela faz o devocional dela, né? Ela coloca louvor, ela canta, ela ouve uma mensagem, não sei o quê. Ela lê antes a Bíblia quando acorda em casa, e depois o caminho ela vai orando dentro do carro e falando com o Senhor. É esse espaço de ficar sozinha que ela tem. Ela criou um espaço de solitude, né? Eu tenho curiosidade sobre as pessoas que casaram, né? Eu não casei. E eu já estou falando como se eu fosse um velho, assim, eu não casei, né? Porque já está tão consolidado para mim a vocação que eu falo assim: eu não casei, definitivo, né? Mas eu fico muito curioso quando eu vejo assim, amigos dos casados. E uma vez eu perguntei à irmã Silvia, né, da Igreja do Nazareno, que ministrava muito aqui na igreja da gente, Silvia Rodrigues, que é psicóloga. Eu falei assim: oi, irmão, como é a vida das pessoas casadas? Tem privacidade? Tem privacidade? A individualidade do outro é respeitada? Eu fico pensando assim, na harmonia, assim, né? Pensar que é uma pessoa que você não tem um espaço, porque meu temperamento é ter o meu espaço, né? Você não tem um espaço assim, tudo é com a pessoa e tal lá. Aí ela fez: não, meu filho, não é assim não. Aí o marido dela riu e fez: é assim, não tem não. O marido dela: é assim mesmo, tem não, espaço não. Que ela fez: não é assim não, meu filho. Ela disse: por exemplo, quando ele está sentado na cadeirinha, ele tem uma cadeira do papai. Quando ele está sentado na cadeira, eu sei que é o momento dele, eu respeito o momento dele, então a gente combinou, eu não invado o espaço dele, ele tem o espaço dele, de individualidade. O relacionamento sadio, porque como ela é psicóloga, né, o relacionamento sadio precisa criar esses espaços de respeito do outro e tal. Então você pode criar assim, essa coisa de ter um lugar também em casa, que todo mundo sabe que você está orando e que não vai interromper você, porque você está no seu tempo de oração, que você, talvez uma cadeira, um quarto. As famílias antigas criavam um oratório, né? Um espaço dentro de casa que era dedicado para oração. No filme Quarto de Guerra, a mulher tinha o quarto, né,
ali o quarto de guerra, que é o quarto da oração. Você desenvolve ali o seu espaço, né? Eu, simbolicamente, o que é que eu fazia? Tinha um muçulmano na universidade, quando eu estava estudando, eu fui fazer um trabalho de antropologia com os sufis muçulmanos, né? Eu ia para as reuniões de oração deles e tal, e aí o sheik queria me converter. E aí ele me deu um tapete de oração, né? Me deu um tapete, eu usei por muito tempo esse tapete nas minhas orações. Eu só não usava o chapeuzinho, eu tinha um chapeuzinho, que significava que eu me submetia lá, né, e tal. Eu não usava não. Não é um kippah não, parece um kippah, mas não é um kippah não. Ele tem uma luz, um crescente assim em cima e tal. Aí eu usava muito esse tapete para orar. Ele era o meu espaço sagrado, né? O espaço, o meu lugar que eu tinha criado, o meu espaço de oração era esse tapete. Então você pode criar o seu espaço, aí é criatividade. Henry Noel, ele tinha algo como um armário assim, que ele entrava, que é um teólogo holandês. Ele entrava dentro, sentava, ele sofria depressão e às vezes ele não conseguia nem orar, mas ele entrava ali e ele ficava 15 minutos por dia no tempo dele com Deus. E ele dizia: Senhor, hoje eu não consigo dizer nada, mas eu vim para o nosso encontro, eu vim te encontrar, eu vim para aqui. Ficava calado o tempo que ele tinha para ele. Deus é tão real, porque assim, a gente precisa dessa revelação no nosso homem interior de que Deus é real. Porque quando a gente tem intimidade com alguém, eu passei por fases de definir a oração. Eu dizia assim: oração é falar com Deus. Aí depois eu fiz: não, mas Deus fala hoje. Então a oração é diálogo. Eu falo e Deus fala. E ultimamente, assim, o Senhor tem falado muito comigo sobre que a oração é muito mais do que ouvir falar. A oração tem uma dimensão de ficar em silêncio na presença do outro, ficar só consciente do outro. É um relacionamento tão íntimo. Tem pessoas que têm tão intimidade que você vai no carro com uma pessoa, você não precisa falar nada, você fica lá sentado, a pessoa está consciente que você está do lado dela e você está consciente que ela está do lado dela. E os dois não precisam estar falando para o outro lembrar que o outro existe. É um relacionamento. Então você vai se encontrar com o Senhor e está ali com o Senhor. Mas precisa definir tempo e espaço. Quando a gente arruma muita desculpa para essas coisas. Eu disse assim: quem veio aqui é porque o Senhor trouxe, e a gente precisa ter muita vontade. Eu lembro, eu sempre peguei por muito tempo um ônibus, mas depois que eu ascendi socialmente, eu não pego mais Rio Doce CDU, né? Mas teve duas coisas que mudou na minha vida quando eu ascendi socialmente. Eu parei de comer margarina Deline, quando eu fazia a minha live da margarina, lembro? Minha live da margarina, também todo mundo: que absurdo, pastor, comendo margarina, gordurosa que só, não sei o quê. Aí hoje eu tomo manteiga, né? E parei, né, de usar o Rio Doce CDU, agora eu uso o Uber na igreja. Mas estou morando perto também. E muitas vezes, quando eu ia no ônibus, eu olhava o ônibus de manhã lotado, Rio Doce CDU. Tinha uma página Rio Doce CDU, uma visão do inferno, porque você vai para o terminal e ele está cheio também, não tem como não. Assim, qualquer lugar que você pegar ele vai encher, ele está cheio. E eu olhando a moça lá sentada no degrau do ônibus, com a Bíblia no colo, aberta, lendo a Bíblia. Rapaz, aquilo mexeu tanto comigo. Eu tirei uma foto dela escondida, porque eu mostro aos adolescentes. Na realidade, ela está de costas, então a identidade dela está preservada. Eu tirei uma foto escondida assim, porque aquilo me impressionou tanto. Eu fiquei imaginando, né? Minha cabeça fica... Eu fiquei: meu Deus, como será que essa moça vai? Será que ela vai trabalhar numa loja? Na minha cabeça vem logo loja de vender sapato. Que você fica o dia inteiro em pé, atendendo os clientes, que você não pode sentar. Pode ver que quem trabalha em loja de sapato fica em pé, nem senta, fica ali em pé o dia inteiro. E ela larga tarde. Quando chegar em casa, tudo que ela vai fazer tão cansada é só preparar a comida do outro dia que ela tem que levar para o trabalho, ou dos filhos, e preparar as coisas, e dormir, que está muito cansada, para se recuperar para no outro dia sair de manhã.
Mas essa moça, ela ama tanto Deus, que ela não tem uma desculpa. Ela arrumou um espaço para Deus dentro do Rio Doce CDU para buscar o Senhor. Porque quando a gente ama muito alguém, a gente não tem desculpa, a gente não arruma desculpa. Adolescente, né, ele não tem sangue, só tem hormônio. Quando é umas apaixonite assim, né? Você fica escutando um monte de música americana e chorando por nada, não sei o que. Acho que é uma doença, né? Como dizem em Cantares, estou enfermo de amor. É assim, desculpa a palavra, mas é um cio mesmo, assim, animal, é assim. Você fica viçando, né, na adolescência. E nessa fase, quando você se apaixona, você fica conversando com uma pessoa muito, hoje é mais no WhatsApp, FaceTime e tal, mas assim, antigamente era telefone, né? Você ficava conversando, e a pessoa diz assim, você vai conversar até tarde com a pessoa, tem assunto para conversar, e você nem sente que o tempo está passando. A gente ainda não chegou a essa dimensão de relacionamento com Deus, que se desenvolve, né? E isso não é para trazer condenação para a gente, esse tipo de relacionamento se desenvolve. Os homens e mulheres de Deus que ficavam muito tempo, eles nem sentiam a hora passar, como um adolescente apaixonado mesmo por Deus, que nem sentia a hora passar, do tempo que passava com ele. Então você fica ali, quando chega a hora, você vai dormir, você vai de manhã cedo para o colégio, de 7 horas da manhã, você vai para o colégio. E você fica bêbado de sono na sala de aula, e você promete a você mesmo que nunca mais vai fazer isso de novo, de ficar conversando até tarde, porque você precisa dormir e estudar. Mas aí quando é à noite, a bendita liga de novo, e quando ela diz amor, um milagre acontece. Todo o seu cansaço físico, de maneira sobrenatural, você encontra uma energia, não sei de onde. Isso é uma fase da vida, não se sustenta, porque senão ia para a tamarineira também. Né? Graças a Deus os hormônios vão diminuindo, ajustando tudo, porque ninguém consegue viver nessa intensidade. É louca essa intensidade, né? O menino tem energia e tal, por isso que quando ele vai para o Viva, meu Deus, que é isso? Que energia é essa, né? Isso é uma fase, ninguém aguenta ficar o tempo todo nisso. E aí, oi amor, aí conversa, você vai tudo de novo. E ainda fica, desliga tudo. Né? Porque a gente precisa conhecer o Senhor nesse nível. De amar Ele mesmo, de ser apaixonado por Ele, acima de todas as coisas, de desejar Ele. Buscar o Senhor de todo o coração. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Dom Paulo contou a história de uma moça cega que ela queria ler a Bíblia, e aí ela pediu à Sociedade Bíblica Inglesa uma Bíblia em Braille, isso no final do século XIX. E quando ela foi ler a Bíblia, ela descobriu que ela não tinha sensibilidade nos dedos, porque ela trabalhava numa fábrica de tear. As crianças trabalhavam muito no final de semana, você fala. E aí ela tentou cortar os calos para ver se tinha sensibilidade para ela conseguir ler. E doía muito, ela não conseguiu ler. Só que ela tem que entregar, porque era um projeto muito caro, ela tem que devolver. E antes dela devolver, ela resolveu beijar a Bíblia para se despedir da Bíblia. Aí ela percebeu que ela podia ler a Bíblia com os lábios. Aí ela leu as Escrituras beijando a palavra, né? Aí Dom Paulo diz assim: no dia do juízo final, essa moça se levantará como uma testemunha de acusação contra mim e contra você, que tendo olhos para ler, não quer ler a palavra de Deus. Você é alfabetizado, Deus te deu privilégio, colocou as Escrituras na tua língua traduzida em português para você, teve todas as oportunidades, né? Tem a Bíblia hoje no celular de todo mundo, e você não lê porque você não quer. Não tem desculpa. Você não busca o Senhor porque você não quer.
Porque você tem outros afetos acima do Senhor, tem outras coisas que você prioriza, porque as coisas que você realmente ama, você não mantém. Do trabalho, da faculdade, dos relacionamentos, onde está o teu tesouro, Jesus disse, ali estará o teu coração. É o teu coração. Tanto que uma vez eu conversando com uma moça que tinha terminado um relacionamento, e parecia que era o fim da vida dela. Eu entendo o sofrimento quando um relacionamento se rompe, mas para ela parecia que a vida dela não tinha mais sentido. E quando eu vi a intensidade daquilo ali, minha vida não tem mais sentido, acabou. Se fulano for na minha vida, eu disse, meu Deus, ela é cristã, mas a razão de viver dela é o homem que ela perdeu. Ela não tem mais motivo para viver, porque o homem se separou. É um Deus, entende? São os deuses. Perdeu a profissão, ficou desempregado, perdeu a saúde, perdeu o relacionamento. Tudo isso machuca a gente quando a gente perde isso. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque quando são deuses, a nossa vida não recomeça, não retorna, porque era o sentido da nossa vida, eram essas coisas. Por isso que aquele homem que perdeu a família no naufrágio, ele cantou: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa devoção, no centro do nosso tempo, no centro do nosso espaço. E aí depois que você resolve isso aqui, que Jesus fala, estava num determinado lugar, houve que um tempo objetivo ali terminou, Jesus lhe dá uma estrutura de oração, que eu não vou entrar muito, que a gente vai abrir agora o tempo de pergunta, mas eu utilizo um recurso didático chamado roda de oração. Depois eu posso passar para a Silvina, e aí vocês procuram a Silvina, e o Silvino passa para vocês, se vocês quiserem usar ou tentarem usar dessa forma e gostar. O recurso didático chamado roda de oração, que é uma proposta de oração, não é uma mandala. Eu imprimi ela e recortei, e eu boto ela sempre dentro do meu caderno devocional. O objetivo dela é para você orar 1 hora por dia. No centro dela tem um versículo de Mateus 26, Jesus dizendo assim aos apóstolos: nem 1 hora vocês puderam ficar comigo, como se 1 hora fosse vergonha, assim. Nem 1 hora vocês puderam ficar comigo em oração. E hoje eu estou muito mais tranquilo, por isso que eu não acho que esse versículo é uma lei. Eu tenho um tempo em média de oração diário, numa faixa de 45 minutos por dia, todos os dias. Graças a Deus, com a graça do Senhor, o Senhor tem me sustentado até aqui. Mas além disso, do tempo de devoção, do tempo de oração, eu tenho tempo de leitura. Esse tempo é mais longo, esse tempo se estende mais. Então, no total, eu gasto quase que a manhã inteira em devocional. Mas isso não é modelo para vocês, eu vou dizer por quê. Eu sou pastor, eu vivo para o ministério. Se eu não dedicasse esse tempo para o ministério, era uma vergonha. Eu acho um absurdo uma pessoa que é pastor, não digo pastor bivocacional, mas um pastor que vive de tempo integral e ele não conhece bem a Bíblia, porque é feio, porque você vive para o ministério e não dedica o tempo para o ministério. Eu não estudo a Bíblia para preparar sermão, eu estudo a Bíblia para me alimentar diariamente. E como eu estudo a Bíblia para me alimentar, o Espírito Santo tem material para trazer na hora de um sermão.
os versículos, vai tudo vindo na minha mente, porque existe material. Tem gente que só estuda a Bíblia para preparar sermão. Aí não compartilha com a igreja aquilo que o Espírito Santo está falando com ele. Aí a igreja não se sente alimentada, porque não está vindo do Espírito, está vindo da mente, da alma, das emoções, não vem do Espírito. E o Espírito é que comunica com o Espírito. Por isso que às vezes você escuta a mensagem que você fica esperando que acabe, porque não existe vida, não existe vida sendo transmitida ali. Então não busque a palavra somente para preparar sermões, meus amigos seminaristas. Estude a palavra para alimentar a alma de vocês diariamente, a palavra de Deus. Então eu tenho tempo de leitura. Eu estou com esse ano com um alvo. Senhor, me ajude de terminar o Novo Testamento, ler o Novo Testamento 12 vezes esse ano. Agora à noite eu estou terminando o Novo Testamento, só faltam 3 capítulos para eu terminar. Termino o Novo Testamento no mês de janeiro, mas vou começar o Novo Testamento de novo para fevereiro para terminar. Por quê? O Novo Testamento é a nova aliança. A irmã Lídia me deu um puxão de orelha. Se prega muito o Antigo Testamento nas igrejas, não se fala sobre as epístolas de Paulo, não se fala sobre o Sermão do Monte, é só o Antigo Testamento, a nova aliança, as pessoas não conhecem. Aí eu fiz, meu Deus, eu preciso fazer uma imersão no Novo Testamento, conhecer bem. A Opus Dei, eu falei ontem à noite no culto, a Opus Dei é obrigatório, quem é membro da Opus Dei, que é uma organização católica, ler o Novo Testamento uma vez no ano. Eu não vou perguntar quem aqui já leu o Novo Testamento em 2023 para não fazer vergonha, mas a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda, sequer o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é pequeno, minha gente. O Novo Testamento não é grande, não. Você tem 27 livros, mas as cartas de Paulo é tudo miudinha. São tudo miudinha, Filipenses, Colossenses, é tudo pequenininha. Então, Apocalipse é tudo pequeno. Apocalipse tem 22 capítulos, é grande, mas são capítulos curtos. Você pega assim, juntar, você vê a quantidade de páginas que é, cada livrinho. Os maiores são os evangelhos. Dá para ler. Você fica no WhatsApp, você fica passando fake news para grupo, você fica o dia inteiro, fica no Instagram, porque não consegue tirar um tempinho de 30 minutos, 15 minutos para ler o Novo Testamento diariamente. Não faça doidice que eu estou colocando de uma vez por mês, não. Mas faça assim, eu vou ler com regularidade uma porção e ver se a cada 3 meses ou a cada, pelo amor de Deus, 6 meses, 2 vezes no ano, ler por semestre, né? O Novo Testamento, que é pequenininho, que aí você sempre começa, vou lá, vai ler o Antigo Testamento, tem que ler também, toda a escritura é inspirada, mas já estou cansado de ver gente que começa, quando chega em Levítico desiste, né? Chega em Número e desiste, porque é muito denso, muita informação, tá? Mas o Novo Testamento é uma delícia, mesmo. Não sei se estou falando isso porque por causa do coração novo, né? A nova criação deseja o leite da palavra. Mas assim, o Novo Testamento é uma delícia. Vocês não gostam não da história de Jesus, não? De ver as histórias de Jesus tudinho, Jesus ensinando, curando, fazendo isso aqui, aquela coisa, os discursos de Jesus em João. Eu acho uma delícia aquilo ali. Eu me alimento. Eu uso essa roda. Dentro dessa roda que é fora do tempo de oração, eu começo com uma leitura orante, uma leitura meditativa. Eu estou lendo uma versão da Bíblia, a mensagem em inglês. Aí eu faço que eu já aproveito para aumentar o vocabulário. Eu vou para a Inglaterra em outubro, minha sessão social. e aí eu vou aumentando o vocabulário e faço uma tradução livre da mensagem. E eu fico com aquele texto, eu começo a orar a palavra que eu li. Começo a orar a palavra. Senhor, me faz sábio, me enche do teu temor e tal, de acordo com o texto que foi ali do dia. Depois eu começo agradecendo, procuro 5 motivos de gratidão pelo dia que passou, o dia de ontem. E aí eu me obrigo, porque meu temperamento melancólico, eu tendo a ver o negativo de tudo. E quando eu começo a agradecer a Deus, eu vejo o positivo. Isso é muita coisa boa que acontece com a gente, que a gente precisa agradecer a Deus, né? Quantas bênçãos, diz as quantas são. É muita coisa que a gente é muito privilegiado, minha gente. A gente tem muita coisa boa na vida da gente. É porque a gente não sabe quanto falta nos outros
para a gente começar a ser grato a Deus pelo que Deus dá a gente. Depois de agradecer, eu louvo a Deus pela sua reporto. Eu tinha uma Bíblia antiga que não servia mais, eu reportei vários salmos e fiz colagens no caderno dos atributos de Deus e começo a proclamar os atributos de Deus. Você quer saber quem Deus é? Porque eu vou adorar a Deus. Adorar a Deus, você adora a Deus porque Ele é. E para você saber quem Deus é, você tem que ler a Bíblia. E tem alguns livros que ajudam isso, né? O Conhecimento de Deus, de J. Packer, que é sobre os atributos de Deus. Você vai lendo, isso te ajuda a contemplar a majestade de Deus, a onipotência, a soberania, a onipresença, a onisciência. Você começa a adorar. Poucas das nossas canções na igreja são de adoração. A maioria das canções são sobre nós, e não são erradas. São canções sobre nós, de encorajamento. E mesmo quando é sobre Deus, é sobre o que Deus é para mim, não sobre o que Deus é nele mesmo. Assim, tu és bom para mim, tu és fiel a mim, tudo assim, muito voltado para o que Deus é para mim, e não do que Ele é em si mesmo, que é a adoração profunda. Depois desse tempo de adoração profunda, eu confesso meus pecados. Tem gente que gosta de colocar os pecados no início, eu boto após a adoração, porque eu fico mais sensível. E aí, em vez de ser o exame de consciência, existe um livreto de exercício de exame de consciência, a partir dos 10 mandamentos. O Espírito Santo vem e fala: por que tu falou assim com tua mãe? Isso é certo. Uma coisa que eu nem lembrava que eu tinha sido ignorante com a minha mãe, mas vem. E a gente começa a ser transformado, porque o Espírito Santo vai lembrando a gente de como a gente é quando a gente está sensível. Porque tu mentiu, é certo. Quantas vezes eu passei vergonha porque o Espírito Santo disse assim: você vai mandar mensagem agora e vai dizer que você aumentou. E não foi exatamente assim. E eu fui dizer à pessoa, ou pedir perdão por ter falado mal, por isso, por aquilo, porque o coração não fica tranquilo, não fica em paz. Depois você faz a confissão, aí eu peço as coisas a Deus, eu peço muita coisa que eu sobrevia, eu vou pedindo ao Senhor. Depois que peço ao Senhor, eu peço pela minha família, peço pelo meu pastor. Eu tenho uma tabela de oração pelo meu pastor. Cada dia tem uma área da vida dele que eu oro. Já tem uns 10 anos que eu faço isso. Cada dia ele diz assim: depois que vocês começaram esse movimento de oração, que chama de escudo de oração, nunca mais tivemos problemas em casa. Porque a vida do pastor é muito atacada. Então, adote um pastor. Adote um pastor. Comece a orar por ele, quem sabe na hora de uma refeição, aí você tem lá a hora de orar pelo pastor. Adote um pastor, faça uma tabela de oração e ore pela igreja, ore pelos semeadores. A gente está aqui, eu não sei porque na minha tabela os semeadores estavam na quinta-feira. Eu acho que porque teve um tempo que foi na quinta, exatamente. Eu estava olhando no meu caderno e falei: sabe por que eu oro nos semeadores na quinta, se o semeador é na segunda? Mas porque teve um dia que era na quinta-feira. Então, orando por Silvino, por Sandra, por Manu, por Rochinha. E eu tenho tu chegou depois, mas vou botar lá. Tem a listinha de oração onde a gente vai orando. Então, ore por cada movimento da igreja um dia. E ore pelo movimento da semana. O que é que vai ter? Vai ter ENAC agora. Ora pelo ENAC. Senhor, abençoe os bispos, os pastores. Que haja consenso, sabedoria, que o amor seja derramado no coração e que a tua igreja seja edificada. Quantas batalhas da igreja são vencidas por meio da oração? Se a gente orasse mais, a gente veria muito mais coisa acontecendo. E depois oro pelas nações. Eu tenho um livrão, Intercessão Mundial, que tem todos os países. Agora eu estou orando pelas Filipinas. Aí tem projeto de tradução da Bíblia para algumas tribos de ilhas isoladas da Filipina. Eu oro pelos tradutores, para que eles não desanimem, para que eles não desistam, que eles sejam encorajados, que eles sejam guardados de doenças tropicais, tenham saúde e continue o projeto de tradução da Bíblia até o fim. E eu oro com a convicção, porque assim, a gente não precisa ser famoso para receber a recompensa no céu. Vê que privilégio Deus deu a gente na oração. Se você ora, você vai receber um galardão. Eu vou receber uma recompensa, porque eu estou ajudando o tradutor da Bíblia da Filipina com oração.
os pregadores e tudo estão sendo, o trabalho está sendo feito pela intercessão. Porque como é difícil, não vai dar para explicar agora a importância da oração de intercessão. Mas John Wesley dizia assim: Deus não fará nada na terra sem ser pela intercessão dos santos. E aqui eu precisaria de tempo para explicar um princípio. Por que é que Deus decidiu fazer, Deus soberano decidiu fazer as coisas por meio da oração? Decretou que faria as coisas por meio da oração. E que sem oração Ele não fará. E que se Ele não fez, soberanamente Ele decretou que você seria um rebelde, que não oraria e que você vai ser julgado por isso. A gente precisa, é o ministério que Deus deu à igreja. A igreja na terra é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Jesus precisa das nossas mãos, dos nossos pés, não só para interceder, para que o reino de Deus, como Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para a vontade de Deus ser feita na terra como ela é feita no céu, a gente precisa orar. E a intercessão é pela sua família, pela salvação do seu filho, do seu cônjuge, que ainda não é. Creia até o fim, não reclame, não murmure, creia. Eu pegava muito Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Me agarrei a essa promessa. Dizia: Senhor, Noé entrou com a sua família na arca. Raabe, Noé não salvou o mundo, mas a sua família entrou com ele na arca. Raabe, a família dela estava dentro da casa dela, onde tinha um fio cor de sangue, e a cidade foi destruída, mas a família dela foi culpada. Toda a família onde tinha a marca do sangue do cordeiro na porta do Egito, ninguém morreu que estava dentro da casa. Senhor, eu quero a salvação da minha família. Senhor, salva minha família, salva minha família. George Miller era um homem que todas as suas orações foram ouvidas. Ele era famoso por isso. Viveu no século XIX. E tinha uma que Deus não tinha respondido, que foi a salvação do irmão dele. Ele morreu sem ver. E no velório dele, o irmão dele se converteu. No velório dele. Então Deus ouviu as orações de George Miller. E orar uma promessa, eu sempre pego uma promessa. Eu não tenho medo de passar fome, nenhum medo de passar fome, dificuldade. O Brasil vai quebrar, vai acontecer isso, aquilo, está piorando. Não tenho medo não, nenhum. O pessoal manda correndo para mim as coisas, me avisando que vai acabar, vai ser isso. O meu Deus, Filipenses, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. Está prometido, Ele é fiel. Minhas necessidades serão supridas. Os pardais, não sei mesmo, sei que Deus sustenta ele, os lírios do campo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que o Senhor cuida, claro que Deus não vai dar luxo, mas as minhas necessidades vão ser supridas. E sempre foi assim, eu ficava desempregado no trabalho. O tempo que eu ficava no seguro-desemprego era o tempo que Deus abriu outra porta. Sem medo, tranquilo. Tempo do seguro, terminava, Deus me dava até as férias assim do seguro. Vou buscar só para ele no seguro. O emprego aparecia quando o seguro terminava. Nunca entrava no outro assim para cancelar o seguro e entrar. O seguro terminava, começava outro. Sempre cuidando de mim. Sempre cuidou de mim. Quem sabe de onde eu vim, onde eu estou aqui, sabe que é um milagre. A minha vida, o cuidado de Deus na minha vida é um milagre. Nunca pedi nada a ninguém. O povo diz assim: tu está naquela igreja, tem tanta gente influente, sei que pede isso, mas eu não peço nada a ninguém. Eu peço ao Senhor. E o Senhor, que conhece todas as coisas, quando há uma necessidade, move os corações. Que a gente não precisa estar correndo atrás de ninguém. A nossa confiança é no Senhor e não no braço do homem. Porque o homem muda, manipula, acha que tem você nas mãos e não está, porque tudo vem de ti, Senhor. E do que é teu, tu dás, né? Seu sustento vem do Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. Confia no Senhor. E a expressão de confiança ao Senhor é pela oração. Não fique ansioso. Diga ao Senhor essa angústia, essa preocupação que você está tendo no seu coração sobre as suas necessidades. E isso precisa ser feito diariamente. Confiar no Senhor todos os dias. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.